Vou ter que passar calor, viu? Pois é, pessoal, é o seguinte, boa noite para vocês, que bom estar com vocês. Queria saber como é que vocês estão. Escrevam aí como é que está esse período para vocês. O que é que vocês me contam? Como é que como é que estão esses estudos, não só da minha, como das outras disciplinas. A gente está tentando, eu pelo menos estou tentando abranger das mais diversas formas a questão do aprendizado. Não dá para ser tão didático, né, com a distância domiciliar, porque senão vocês ficam sem conteúdo. Né? Não dá, por exemplo, para eu passar para vocês um filme para vocês assistirem, sem passar uma pesquisa sobre determinado assunto, porque senão a gente, dentro de uma sala de aula, dá para a gente fazer isso, dá para a gente explorar isso como uma atividade complementar, mas fora do assunto, né, é complicado, eu preciso trazer assunto também. Então, é por isso que eu estou passando essas atividades domiciliares para vocês de pesquisa, de fichamento. São chatas, mas é preciso que vocês tenham acesso ao conteúdo que é cobrado, o conteúdo mínimo, né, que é cobrado em prova, em OAB, em concurso. Esse é o conteúdo mínimo que está sendo cobrado. Na última aula a gente falou sobre o Cisnama, né, falou sobre uma parte de princípios, né, falou sobre os princípios, e eu vi aqui hoje uma pergunta da colega, ver se eu acho aqui, sobre competências, né? Ela falou aqui, foi Lua Oliveira que perguntou, né, competência supletiva, complementar, são semelhantes, eu vou trazer já para vocês. O fichamento escrito, falaram aí que o fichamento escrito é ruim, né? Eu concordo com vocês, né? O fichamento escrito é horrível, é cansativo. O problema todo é que eu já fui estudante, continuo sendo, e vejo como é necessário a gente se forçar a escrever, ainda que as nossas letras sejam horríveis, a gente forçar a escrever, a ler e escrever o que a gente está lendo. E a gente vai fichamento digitado, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter Ctrl-V e vão colar e não vai apreender nada, tá? Mas não se preocupem, vamos tentar suprir isso aí e melhorar as atividades ao longo desse período, né? Que eu não sei, sinceramente, até quando vai durar. Vamos lá, para as atividades de vocês, atividade domiciliar, direito ambiental, eu passei para vocês uma leitura sobre o Cisnama, né? Não precisava entregar nada, é uma leitura simples para vocês entenderem. A gente já falou sobre o Cisnama na aula passada, então era mais para vocês fixarem sobre a questão do que vem a ser o Cisnama e dos órgãos que compõem o Cisnama, né? Era um exercício complementar. E aí eu passei para vocês também, né, uma atividade, a segunda atividade, essa sim para entregar, que foi sobre as competências ambientais, né, que tem a ver com uma atividade manuscrita e era uma pesquisa sobre as competências ambientais. E aí eu falo sobre, o objetivo era abordar as competências ambientais legislativas, ou seja, o que cabe a cada ente federado, né, a cada ente da federação legislar, em que tema de direito ambiental ele pode legislar, em que tema ele não pode, e as competências administrativas ou competências materiais, que já tem a ver com o pôr em prática, né? Pôr em prática as legislações, ou seja, a atuação prática, a atuação administrativa dos entes federados, seja no fiscalizar, seja no criar políticas, ou seja, no licenciamento também. Ou seja, sobre o quê? Em matéria ambiental, e existem as competências administrativas, ou as competências materiais, né? O que os estados podem fazer, o que é que eles podem licenciar, o que é que a União pode fazer, fiscalização, o que é que ela pode licenciar, e o que os municípios podem licenciar, quem é que define esse licenciamento dos municípios,
e essa fiscalização e tal. Essas são as competências que eu estava trazendo para vocês, né? Eu ainda não olhei os trabalhos de todo mundo, vou olhando aos poucos, é muito trabalho para corrigir, né? Vocês estão tendo trabalho em dobro, um agravante aí em relação às questões estruturais da instituição, né? A gente não está tendo esse encontro presencial, então às vezes não dá para sanar as dúvidas. Então isso aí é uma questão estrutural difícil de se resolver, mas vamos lá. Competências legislativas. Deixa eu ver se eu tenho outra. A gente passei outra atividade também, mas é para a próxima aula, que é o questionário sobre o licenciamento ambiental. Aí a colega perguntou aqui, internet falhando. Internet está falhando. Como está a transmissão? Qualquer coisa a gente muda para o Instagram. Se tiver ruim, a gente muda para o Instagram. Pessoal, percebam o seguinte, vocês estão me ouvindo aí? Preciso saber que vocês me confirmem para a gente dar início à aula de competências. Tá, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, né, para ver se a gente consegue tocar isso aqui, né? Eu não sei qual é a diferença dessa transmissão para a transmissão do Instagram, né? Tem gente aí que não suporta o Instagram, tipo Almiro, né? Vamos lá, Almiro, a gente continua aqui no YouTube. Pessoal, é o seguinte, competências, eu já falei para vocês, né? A gente tem as legislativas e as materiais. O que é que acontece? O que é que diferencia nosso sistema ambiental? A gente tem um federalismo chamado de federalismo de cooperação. Esse federalismo de cooperação ele é previsto no artigo 60 da Constituição, naquele parágrafo 4º, que fala das cláusulas pétreas e fala do sistema federativo. E ali é definido que a forma federativa de Estado, federação, eles cooperem entre si. Haja uma cooperação de um com o outro, né, do que pode mais e do que pode menos, ajudando, cooperando, auxiliando na fiscalização, auxiliando. Isso chama-se federalismo de cooperação. Tá? É uma forma de que a Constituição ou a lei atribui ao ente, seja o órgão, o agente público, para poder um auxiliar o outro. Um ente auxilia o outro. E a gente vê isso em várias áreas, não só no direito ambiental. Tá? Em relação às competências legislativas, a gente tem especificamente essas previsões estipuladas na Constituição Federal. Quando vocês lembrarem de competência legislativa ambiental, vocês vão ter a previsão nas constituições federais, tá ok? Nas constituições, não, nos artigos, nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Isso aí é onde a gente tem a previsão das competências legislativas. E a doutrina costuma dividir elas em competências legislativas ambientais remanescentes, exclusivas, privativas, concorrentes, suplementar, complementar, suplementar, supletiva ou plena e competência reservada. Vou passar para vocês, vou ver se eu escrevo aqui, que é bom que fica para vocês aqui. Remanescente, exclusiva, está, suplementar, supletiva, né? E por um momento ela é plena, e a residual, ainda tem a residual, né? Que eu vou falar para vocês no final
do que vem a ser essa residual não, reservada. Residual não, reservada. Pessoal, eu estou falando aqui de competências ambientais legislativas, tá? Já eu vou falar para vocês, a comum, competência ambiental comum, ela é administrativa, tá? Eu já vou falar para vocês as competências comuns, que é um tipo de classificação das competências administrativas. A gente está aqui na competência legislativa. Então, observem o seguinte: competência legislativa é o que cada órgão vai poder legislar, sobre que matéria é permitida, sobre qual não é, sobre qual é permitida somente para o determinado ente federado, tá? Então, assim, em relação à competência legislativa ambiental remanescente, ela diz respeito aos estados federados, né? Bahia, Ceará, São Paulo, ou seja, aos estados, e é a competência que permite a atividade legislativa em relação a matérias que não estejam vedadas, ou seja, assim, é remanescente porque o que não estiver vedado para os estados, ele pode legislar. Tá? O que não estiver proibido, né, para os estados, eles vão poder legislar. E é chamado de competência ambiental legislativa remanescente, ou seja, remanesce aos estados, né, sobra para os estados legislar o que não tiver vedado. Tá? Não vai ter, nesse caso aí, o que a doutrina classifica como o que sobrar, remanescente, é a sobra da exclusiva. Aí, pronto, Marcelo trouxe aí, é a sobra da exclusiva. Pronto, Marcelo, o que não for vedado vai ser remanescido, né? Vai ser uma competência remanescente dos estados, tá? A gente tem também na seara legislativa a competência exclusiva, tá? Mas observe aí, a competência exclusiva diz respeito aos estados e aos municípios, tá? A gente tem, por exemplo, a previsão no artigo 25, parágrafo 2º. Quero saber se voltou, acho que caiu a internet. Voltou aí, vocês estão me ouvindo agora? Travou para mim também. Estão me ouvindo? Pronto. Pronto. Competência exclusiva, ela é a competência que diz respeito aos estados e aos municípios, né? Não tem a possibilidade de delegação. Vou copiar para vocês aqui. Não tem a possibilidade de delegação, tá? Diz respeito aos estados e aos municípios, tá? A gente tem aí a previsão no artigo 25, inciso 1º, e artigo 30. E aí no artigo 30 vocês vão ver lá, por exemplo, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, né? Percebam o seguinte: existe aí uma exclusividade, né, de que somente os municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local, tá? Então, o município pode delegar aos estados a competência para legislar sobre assuntos de interesse local? Não, ele não pode delegar. Por quê? Porque é uma matéria, uma competência exclusiva, tá? Por isso que as competências ambientais exclusivas são aquelas que se referem aos estados e aos municípios expressamente e unicamente a eles, né, em cada momento lá, em cada previsão, e não possibilita, não é permitida a delegação dessa competência, ok? Então, gravem aí o exemplo dos municípios. É a competência dos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e não é permitido ao município delegar essa competência a outro ente da federação. Vai caber a ele legislar sobre esses assuntos, ok? Essas são as competências, competência exclusiva, né? Competência ambiental exclusiva. A gente tem também, pessoal,
a privativa, tá? A privativa diz respeito à União, tá? Ela tem previsão no artigo 22, e aí é um rol de exemplos de previsões de competências, e competência, vou colocar para vocês aqui, competência privativa diz respeito à União, pode ser delegada ou suplementada, desde que respeitados os requisitos legais. Pronto, coloquei para vocês aí. Percebam o seguinte, eu vou abrir a Constituição Federal aqui e vou no artigo que fala sobre as competências privativas da União, que é o artigo 22. No artigo 22, a gente tem: compete privativamente à União legislar sobre. Aí você tem, por exemplo, direito civil, comercial, penal, tudo bem. Mas tem algumas coisas interessantes, por exemplo, populações indígenas, sobre jazidas, sobre minas, outros recursos minerais. Ok? Então, é uma previsão de competência privativa. Qual é a diferença? Na privativa, a União pode delegar a outro ente federado essa competência. Obviamente, vocês não vão ver aí a União delegando, por exemplo, ao Estado da Bahia, ao Estado não, aos estados, na verdade, a fazerem um código penal estadual, né? Mas isso é permitido? É permitido, porque a competência é privativa. Se é privativa, é permitida a delegação dessa competência. Privativamente, compete à União, mas ela pode delegar essas competências, obviamente, cumprindo todos os requisitos necessários. Mas aí a gente vai ter que algumas previsões, como, por exemplo, jazidas, minas, recursos minerais, populações indígenas, a gente tem também, por exemplo, atividades nucleares de qualquer natureza, né? Águas, energia, isso tudo é de competência privativa da União, tá? Ela pode delegar aos estados e, por exemplo, a União é competência privativa da União legislar sobre águas, tá? E aí a União foi e fez a Política Nacional de Recursos Hídricos, ok? Só que nessa lei, a União delegou que os estados também pudessem fazer as suas políticas estaduais de recursos hídricos. Existe a Política Nacional de Recurso Hídrico, porque, obviamente, é uma competência privativa da União, mas é permitida a delegação dessas competências privativas. E a União fez a delegação da competência de legislar sobre águas para os estados. Os estados também têm as suas políticas, as suas leis estaduais sobre os recursos hídricos. Ok? São exemplos de competências privativas ambientais para legislar. Ok? A gente também tem as competências concorrentes. Observe só uma coisa, pessoal, que vocês precisam se atentar, e isso cai geralmente como pegadinha na OAB. A competência concorrente, ela é reservada expressamente à União, aos estados e ao Distrito Federal. Vocês ouviram falar de municípios aí? Não, porque não há previsão de competência concorrente para os municípios. Por quê, professor? Porque a Constituição entendeu que quando ele trouxe lá aquela ideia da exclusiva, de que cabe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, ele já entendeu que o que houvesse de ambiental e tivesse conotação local, o município poderia legislar. Mas no caso dessa previsão aqui, do artigo 24 da Constituição Federal, é a competência concorrente, tá? E ela é reservada aos municípios, à União, aos estados e ao Distrito Federal, tá? Acabei de colocar para vocês aqui.
Aí a gente vai lá no artigo 24. Vamos lá, estou com a Constituição aberta. A gente vai no artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, vocês não vão ver município aqui, legislar concorrentemente sobre. Aí você tem várias previsões expressas de que os estados, o Distrito Federal e a União podem legislar sobre os mesmos temas. E aí a gente traz aqui alguns exemplos de direito ambiental, como, por exemplo, os estados, a União e o Distrito Federal podem legislar sobre florestas, sobre pesca, sobre fauna, sobre conservação da natureza, a defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Isso tudo no inciso 6 do artigo 24. Ela também é competência concorrente legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, inciso 7. No inciso 8, a gente tem que é competência concorrente legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ok? Competência concorrente a legislar sobre procedimentos, e matérias processuais. Então, percebam que é possível a União legislar, o Estado e o Distrito Federal sobre esses temas previstos no artigo 24. Tá ok? Uma ressalva muito importante é que essa competência concorrente atribui à União a obrigação de legislar sobre normas gerais. Então, se vai haver, por exemplo, uma lei estadual sobre fiscalização ambiental, para ele ter feito essa lei estadual sobre fiscalização ambiental, é ideal que a União tenha feito uma lei federal primeiro, trazendo normas gerais, princípios, tá, a serem seguidos pelos entes estaduais e pelo Distrito Federal nas suas competências concorrentes, ok? Então, percebam, é permitido legislar sobre proteção ao meio ambiente à União, aos estados, ao DF de maneira concorrente. Só que cabe à União a primazia, né, a prioridade de fazer normas gerais, ok? Beleza? Isso é competência ambiental concorrente. Aí vocês me perguntam, vamos lá, o que é competência legislativa suplementar, complementar? Ou somente complementar? Tem alguns que só chamam de competência legislativa complementar. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem complementar nas suas realidades regionais ou locais, fazendo leis que complementem o que a União fez de maneira federal. Vou melhorar a explicação. Eu acabei de falar para vocês que tanto a União quanto os estados e o DF, eles têm competência concorrente para legislar em matéria de direito ambiental. Beleza, né? Pronto. E eu falei também que compete à União legislar sobre normas gerais, tá? Até para dar parâmetros, né? Para dar um norte para os demais entes. Ok. Beleza. Chega aqui no estado da Bahia e a gente vê, por exemplo, existe a Política Nacional de Educação Ambiental. Essa é uma política nacional. E o que é que a União fez quando ela criou essa política? Ela criou normas gerais, parâmetros, princípios, que meio que criam um norte para os demais entes federados. O Estado da Bahia, ele pode fazer a sua política estadual de educação ambiental. O Estado da Bahia, a União fez a Política Nacional de Meio Ambiente, tá? O Estado da Bahia fez a sua política estadual de meio ambiente. E o que é que eu quero dizer com isso? Que o Estado da Bahia complementou a norma federal quando ele fez a sua.
Por quê? Porque ele criou, ele observou as suas peculiaridades que só tem na Bahia, que não tem em outros estados. E a União não tem como ver as peculiaridades e as realidades de todos os entes, todos os estados. Então, o que é que ele faz? Ele cria, ele permite que os estados complementem, a Constituição Federal permite que os estados complementem dentro das suas realidades, complementem essas normas e exerçam a sua competência, chamada de suplementar, complementar. Ok? Vou até aqui fazer. Aí eu acabei de falar para vocês, suplementar, complementar, atribui aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a faculdade de complementar os princípios e normas gerais, tá? Que a União fez, sendo previstas nos parágrafos 2º do artigo 24 e no inciso 2 do artigo 30 da Constituição Federal. Qual é a diferença? Não entendi a sua pergunta. Pois bem, continuando, a gente tem também, além da competência legislativa suplementar, complementar, a gente também tem a competência legislativa suplementar, supletiva. Que aí vem o seguinte, pessoal. Eu estou falando aqui na realidade que a União já tenha feito uma norma geral. Né? A União, eu falei, por exemplo, que a União fez a Política Nacional de Meio Ambiente, né, de meio ambiente, e o Estado da Bahia complementou, fez uma complementação adequando às suas realidades e fez a política estadual de meio ambiente. Né? O município de Salvador, também fazendo uma adequação à sua realidade, complementou e fez a sua política municipal de meio ambiente. Quando eu falo complementou, é o seguinte, eles usam a política nacional como base, mas fazem a sua própria lei, né? Eles têm a competência para legislar, eles têm a competência para fazer essa legislação. O Gel Santos, não é suplementar e complementar. Perceba aí que elas estão com traço, é uma igual a outra. É suplementar, complementar. É a mesma. E a gente tem isso partindo do ponto, pessoal, que a União fez a política nacional, ou seja, fez a norma geral, com princípios, com orientações, ok? Acontece que tem momentos que a União não legisla, ela não traz essa norma geral que a Constituição estava lá contando, né? E aí é onde os estados, o Distrito Federal exercem a competência suplementar supletiva. Ou seja, vamos supor que a União nunca tivesse feito a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos dizer que ela nunca fez essa lei. Essa é uma lei que é a Lei 12.305, 12.305, lá de 2010. Essa lei foi feita para trazer um norte, parâmetros, princípios, normas gerais dos resíduos sólidos, tá? No Brasil todo. Só que os estados também podem fazer as suas leis estaduais de resíduos sólidos. Os municípios também podem fazer as suas leis municipais de resíduos sólidos. Mas vamos supor que a União nunca tivesse feito essa lei geral de resíduos sólidos. O que é que acontece? Os estados não vão poder fazer nunca a sua lei estadual de resíduos sólidos? A Constituição diz que sim, que vão poder fazer e que vão exercer competência plena, tá? E ela é chamada de competência supletiva, competência suplementar supletiva e competência plena. Por quê? Porque não tem nenhum norte, não tem nenhuma lei da União feita para nortear os estados. Não tem nenhuma norma que foi feita, né, com normas gerais, federais, né? Não tem. Se não tem,
não há qualquer parâmetro a ser seguido. Então, a competência dos estados, nesse caso, do DF, ela é uma competência plena. Por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar para vocês, que eu falei assim, vamos supor que a União não tenha feito, nunca tenha feito uma lei nacional de resíduos sólidos, uma lei geral de resíduos sólidos. Aí o Estado da Bahia precisou fazer, né? Vamos dizer que a Bahia precisasse dessa lei. Ele pode simplesmente fazer essa lei estadual de resíduos sólidos sem seguir qualquer previsão da União, já que a União nunca chegou a fazer essa lei geral, essa normas principiológicas, normas gerais de nortes, né, de parâmetros para os estados. Percebam que, nesse caso, o estado da Bahia, nesse nosso exemplo, usou a sua competência suplementar supletiva, tá? Lua Silva perguntou, professor, nesse caso, na ausência de norma geral da União, criada a norma específica de forma supletiva, essa lei poderá perder a eficácia? Eu acho que eu entendi o que você está perguntando, mas talvez você não tenha falado da forma que você pensou. Observe. Vamos seguir esse caminho desse exemplo meu. Vamos pensar o seguinte: a gente tem uma lei, vamos dizer que a União nunca tenha feito uma lei federal sobre resíduo sólido, ou seja, peraí, vamos lá. Outra pergunta. Professor, nessa hipótese de omissão da União na criação da norma geral e um Estado X, vendo a necessidade dela, vai lá e faz, os outros estados podem seguir a lei do Estado para criar as suas? Olha, eles podem seguir como podem não seguir, porque cada Estado vai ter sua realidade. Então, assim, Grazi, eles vão poder seguir a norma do outro Estado só para facilitar a vida deles, mas não é obrigação seguir, tá? Vai seguir só porque já tem um outro Estado que saiu na frente. Talvez vão, na verdade, de maneira a valorizar o trabalho feito por aquele Estado, né, que se antecipou e fez uma norma legal, pode usar como parâmetro, mas não é obrigatório. O Estado vai ter a sua competência autônoma, né, como ente federado, de fazer adequando a sua realidade estadual, não seguindo necessariamente o que o outro Estado fez, ok? Almiro perguntou, na hipótese de não haver essa lei geral e o município tendo essa necessidade, ele também pode fazer, mas ele vai se basear naquela ideia dos assuntos de interesse local. Percebam, o Estado vai se basear para a sua competência suplementar ou supletiva ou plena, na ausência da norma geral, ela vai se basear nessa previsão que eu falei. E a pergunta de Almiro foi: e nos municípios? Eles vão se basear na competência que eles têm para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo complementar quando a União não tiver nenhuma previsão. E aí eles vão seguindo uma escadinha, né? Eles podem também seguir a ótica do que os estados, mas percebam que a competência deles é prevista lá no artigo 30, tá? Que eu falei para vocês, tanto no inciso 1, que fala dos assuntos de interesse local, quanto no inciso 2, que fala na possibilidade deles complementarem normas já criadas pela União. E na ausência dessas normas da União, os municípios podem fazer, só que se baseando na ideia de que eles podem legislar sobre assuntos de interesse local. Bem, se a União não fez nenhuma norma que possa auxiliar os municípios nessa construção dessas normas de interesse local, paciência, os municípios não vão poder esperar sim, só que a doutrina não traz esse nome de plena, entendeu? Ela não traz os municípios nessa ótica, porque não tem uma previsão constitucional específica para isso. Mas tem a previsão do artigo 30, inciso 1º. Entenderam? Repetir o que exatamente, Sandro? Pergunte direitinho aí. Você precisa que eu repita o quê? Alguma dúvida nesse caso aí? Da suplementar complementar e da suplementar supletiva? A supletiva
vocês vão sempre associar competência suplementar supletiva, vão associar com a falta da norma geral da União. E a competência suplementar complementar, vocês vão associar o seguinte: bem, a União já fez a norma, os estados e o DF só vão complementar, e os municípios também vão poder complementar. Na suplementar supletiva, a União não fez nenhuma norma ainda, não existe norma geral sobre aquele tema, só que isso não vai poder inviabilizar os estados de fazerem suas normas também. Só que eles não vão ter parâmetros para seguir. Se não vão ter parâmetros para seguir, feitos pela União, eles vão poder fazer de maneira plena, né? Eu queria só corrigir aqui o que o Gel Santos falou. A União e os estados são superiores. Aí o município fica com interesse local. Esqueçam isso de superioridade entre entes federados. Não existe superioridade, os entes federados são equiparados, tá? Vocês precisam sempre lembrar o seguinte: é um federalismo de cooperação. Então, um coopera com o outro. Não há um maior nem superior hierarquicamente que o outro, tá? Aí a pergunta de Sandro é: depois a União pode interferir? Não, a Constituição trouxe uma previsão específica para esses casos. Vamos seguir no meu exemplo aqui, tá? O exemplo era o seguinte: vamos dizer que a União nunca tenha feito a norma nacional de resíduos sólidos, tá? Quero repetir aqui, o colega está em dúvida aqui. Não depende, não existe superioridade de um ente federado sobre o outro, tá? Superioridade hierárquica não existe entre entes federados. Percebam, uma prova clara disso é agora o problema da pandemia em relação ao que os estados vão poder decidir sobre, por exemplo, serviços essenciais. A União não vai poder intervir nesses casos porque os entes não são superiores um ao outro. Embora, às vezes, um ente dependa do outro, por exemplo, os municípios dependem dos repasses financeiros dos estados, ainda assim, eles têm as suas competências e são autônomos, ou seja, não existe hierarquia entre ente federado. Tá? O que existe é uma cooperação de competências. Existe uma cooperação. Cada um é definido como podendo fazer alguma coisa, e em alguns momentos eles podem fazer a mesma coisa, e aí precisa se regular o que cada um pode fazer, o que cada um não pode fazer, para não embolar essa cooperação. Tá? Seguindo no exemplo aqui, vamos lá. Vamos supor que a União nunca tenha feito norma sobre resíduo sólido, tá? Vamos lá, siga esse exemplo meu aqui. A União nunca fez uma norma geral sobre resíduo sólido e o Estado da Bahia sentiu a necessidade, vamos dizer que em 2000, no ano 2000, vamos supor, tá? É tudo uma hipótese, é tudo um exemplo. O Estado da Bahia sentiu a necessidade de, no ano 2000, fazer a sua política estadual de resíduo sólido, tá bom? A sua política estadual de resíduos sólidos, vamos supor que nesse exemplo da Lei Estadual de Resíduos Sólidos da Bahia, do ano 2000, ele tenha feito o seguinte: os resíduos sólidos serão armazenados em lixões a céu aberto, ok? Ele podia fazer isso? Podia, por quê? Porque ele tinha uma competência plena, né? Vocês estão me ouvindo aí? Tá travando? Estão me ouvindo? Como é que tá aí o áudio? Me falem aí, o áudio tá bom? Tá travando? Bem, vamos seguir. Vamos seguir nesse exemplo aí. Me acompanhe nesse exemplo para a gente poder superar essas dúvidas aí. No ano 2000, isso é uma situação hipotética, tá? No ano 2000, o Estado da Bahia, vamos dizer que o Estado da Bahia tenha feito a sua política estadual de resíduo sólido, tá? E nessa política estadual, ele colocou o seguinte lá no artigo 1º dele, nessa hipótese: os resíduos sólidos serão direcionados a lixões, a depósitos, né, a céu aberto, tá?
lixões a céu aberto. Tudo bem. Ele pode fazer isso? Pode. Por quê? No ano 2000, vamos supor, né, que não tinha nenhuma previsão, nenhuma norma geral da União, nada que impedisse de fazer dentro da sua competência de legislar. Obviamente, tem que obedecer à Constituição, claro, mas obedeceu à Constituição, não tem norma geral da União. Ele está aqui fazendo sua competência plena, ok? Está legislando de maneira plena. Não tem parâmetros gerais da União. Beleza. Massa. Só que no ano 2010, 10 anos depois dessa lei estadual, vamos dizer que a União fez a lei federal, que nunca tinha sido feita. Pois é, vamos dizer que ela fez aí a Política Nacional de Resíduo Sólido, tá? Política Nacional de Resíduo Sólido. E nesse artigo 1º da Política Nacional de Resíduo Sólido, ela fala o seguinte: serão vedados as dispensas ou as destinações dos resíduos em lixões a céu aberto. Observem, no ano 2000, do nosso exemplo hipotético, o Estado da Bahia fez uma lei, dentro da sua competência supletiva, né, plena, determinando que os resíduos serão depositados em lixões, em depósitos a céu aberto. Lixões a céu aberto. A União, 10 anos depois, fez uma política nacional, ou seja, com normas gerais, de parâmetros para os outros entes. E dentre essa norma aqui, ela fez, o primeiro artigo dela foi o seguinte: serão vedados os lixões a céu aberto. Aí a pergunta da colega talvez tenha sido o seguinte: o que é que acontece, então, com essa norma do Estado que previa o lixão? Acontece o quê? Já que veio uma norma depois da União extremamente contrária à norma estadual. A Constituição traz a resposta de maneira expressa lá no parágrafo 4º, né? Vou até confirmar isso aqui. Artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vou aqui passar para vocês, vou escrever logo aqui para ficar registrado. Artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal, que prevê o seguinte, expressamente: a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Percebam o seguinte: suspende a eficácia, tá? Não revoga. Isso cai sempre em pegadinhas de concurso da OAB. Percebam o seguinte: suspende a norma estadual no que se refere ao que estiver contrário à norma federal. Então, a lei do nosso exemplo aqui, a lei estadual previa nos anos 2000, lá da Bahia, por exemplo, é um exemplo. Artigo 1º, os resíduos sólidos serão depositados em lixões a céu aberto. 10 anos depois, a União trouxe normas gerais sobre resíduos sólidos. E uma dessas normas foi: serão vedados os lixões a céu aberto. Existe aí uma incompatibilidade, um conflito entre a norma geral da União, que veio depois, e a norma estadual, né, do Estado da Bahia, no nosso exemplo aqui, que veio antes. O que é que acontece? A norma do Estado, ela tem a sua eficácia suspensa, tá? Ela não é revogada. Percebam, não há revogação, tá? E observem que a questão da revogação é muito clássico, fica muito clara, porque quando você revoga uma norma, para você ter ela de volta, é só se você fizer uma nova lei, né? E no caso nesse caso aqui, quando você suspende a eficácia, vamos supor que a lei da União deixe de existir. Já que deixou de existir a lei da União, a lei do Estado, o artigo que estava suspenso, volta a ter eficácia, ok?
Então, não existe aqui uma revogação, existe uma suspensão. E essa são as consequências da competência suplementar supletiva, tá? E isso tudo está previsto no artigo 24. Se você for no artigo 24, você vai ter no parágrafo 1º, competência concorrente, e fala que a União limitar-se a estabelecer normas gerais. No parágrafo 2º, vai ter competência da União para legislar sobre normas gerais. Não exclui a competência dos estados, né, de fazer as suas normas, de complementar essas normas. A gente tem aí a competência suplementar, complementar. Aí no parágrafo 3º fala, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E no parágrafo 4º, eis que a Constituição traz logo a resolução do problema. Lucas Santana perguntou se exclui a hipótese da repristinação. A repristinação aconteceria se houvesse revogação e a gente esperasse que a lei revogada voltasse imediatamente após o desaparecimento da lei que revogou, da lei federal. Nesse caso, não é uma repristinação, porque não houve revogação, apenas a suspensão da eficácia. Suspendeu-se a eficácia com o advento da lei da União, né, da lei federal, fica suspensa a eficácia da lei estadual, né, do artigo que está em contraponto, né, em conflito com a previsão da lei federal. Por último, a gente tem o que a doutrina chama de competência legislativa reservada. É um nome que, na verdade, faz referência ao artigo 32, vou copiar para vocês aqui. Artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Por isso que o nome é competência ambiental legislativa reservada. Reservada, vou colocar para vocês aí. A competência reservada se refere ao Distrito Federal. E aí é basicamente a redação do artigo 32, parágrafo 1º da Constituição, que fala: ao DF, né, ao Distrito Federal, são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Então percebam o seguinte: a gente tem competência legislativa remanescente, competência legislativa exclusiva, competência legislativa privativa, competência legislativa concorrente, a suplementar, que ela pode ser a complementar ou a supletiva, né? E a competência reservada, tá? Então a gente tem essas remanescente, a gente tem a privativa, a exclusiva, a concorrente, a suplementar, que os doutrinadores classificam em complementar, quando há norma da União, norma geral da União, e supletiva plena, quando não há norma da União. E, por último, a competência reservada, ok? Essas são as competências legislativas, tá? Diferente das competências administrativas, ok? Que são as competências atinentes à execução das funções pelos entes federados, de fiscalizar, de criar políticas e de licenciamento ambiental. Almiro, só beber uma água aqui. Almiro está perguntando, pode falar sobre a remanescente? Posso sim. Um momentinho. Senão minha voz vai embora. Tá rolando bate-panela aqui, que eu estou ouvindo aqui rapidamente. Parei de falar. O pessoal tá batendo panela aí, viu? É bom que vai ficar registrado na live aqui, que na hora eu me toquei que tô batendo panela. Pessoal, mudando de foco, voltando para o foco aqui, seguinte,
Competência remanescente, né, amigo? Você perguntou. Vamos lá. A competência remanescente, ela é aquela que diz respeito aos estados e que permite a atividade legislativa em relação às matérias que não estejam vedadas, tanto implícita quanto explicitamente. E, ou seja, os estados vão poder legislar, a doutrina entende que os estados podem legislar sobre os temas ou matérias, né, que não estejam vedadas a eles. Tá? É por isso que é remanescente. Ele vai poder legislar sobre tudo que não está vedado a eles. E aí a Constituição, vocês viram aqui na Constituição, que a Constituição, quando ela quer vedar, quando ela quer deixar exclusivo, quando ela quer deixar privativo, ela deixa. Do contrário, é permitido que os estados legislem sobre as matérias que não são vedadas a elas. E aqui tem, anotem aí, terminei que eu não passei para vocês, artigo 25, parágrafo 1º, que fala sobre, vou colocar aqui, sobre, artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá? Que fala sobre são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. E isso aí, pessoal, é chamado de competência remanescente. Ou seja, todas as matérias, as competências que não forem vedadas aos estados, vai ser competência deles, tá? Ou seja, onde não houver proibição, vai haver permissão para legislar aos estados. Ok, Almiro? Me confirma aí se você entendeu. Pronto, maravilha. Lua Oliveira tinha feito uma pergunta no grupo em relação à questão das competências. E eu acho que eu já atendi, Lua, a sua pergunta. Você falava sobre exemplos práticos, eu trouxe aqui um exemplo de uma lei ambiental, né? E você pergunta aqui se o PDDU poderia ser exemplo de uma competência do município. É onde entra, Lua, não seria necessariamente complementar, seria complementar e seria também assunto de interesse local, né? 2 dias antes da entrega do trabalho. Rapaz, é exatamente aliar a pesquisa com a dúvida de vocês. Se houve dúvida de vocês, vocês complementam. E o estudo é isso mesmo, Marcelo. Vocês vão pegar vocês vão pegar o estudo que vocês fizeram, a pesquisa que vocês fizeram, vão pegar minha aula, vão fazer um comparativo e vão corrigir o que tiver que corrigir, entendeu? Eu não vou levar em consideração todos os acertos que vocês tiveram e todos os erros nas correções, não, tá? Eu preciso que vocês estudem e façam esse comparativo. Por isso que é bom as dúvidas nessas aulas aqui, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida? Rapaz, tiverem alguma dúvida, falem agora. Bem, acho que dá para a gente continuar um pouquinho para terminar logo a questão da competência material, tá? Competência legislativa a gente esgotou, né? Falou tudo sobre competência legislativa ambiental e tem a competência ambiental administrativa, competência concorrente, Lucas. Sobre o que é que você tem dúvida, Lucas, de competência concorrente? A aula vai ficar gravada, Lucas. Fique tranquilo. Depois você olha, então, que a gente não alonga tanto. A aula vai ficar salva aqui no YouTube. Eu vou depois passar para vocês e vocês revisam depois esse link. Não se preocupe, não. Tá? Vamos terminar só o assunto aqui das competências em relação
as competências materiais. Acho que a gente consegue terminar aqui passando um pouquinho só de 1 hora de aula. O bom do YouTube é que não tem limite de tempo, né? Então dá para a gente botar aqui 1 hora e 10, aí dá para a gente terminar competências materiais. Pessoal, competências materiais são as ações administrativas dos entes federados, tá? O que é que cada ente vai poder fazer, né, para praticar determinados atos. Então a gente tem, por exemplo, competência de licenciar, competência de proteger documentos, competência de proteger o meio ambiente, preservar florestas, combater poluição. Isso são competências administrativas. Perceba, eu não estou falando aqui de competência de legislar sobre a proteção do meio ambiente. Eu estou falando competência para proteger o meio ambiente, proteger as florestas, combater a poluição. São atos administrativos, né? Atos executivos, tá? Então, observem, as competências materiais são competências que os entes federados a eles são dispostos para eles atuarem em ações executivas, né, em ações materiais. Por isso que o nome é competência material. E ele tem previsão no artigo 23 da Constituição Federal, tá? Artigo 23, vou falar para vocês aqui. Digitar para vocês. Artigo 23 da Constituição Federal, que fala sobre as competências comuns. Acho que Celso, não sei se Celso está ainda aí na aula, ele tinha perguntado o que eram as competências comuns, né? As competências comuns são as competências, basicamente as competências administrativas ou materiais, em que todos os órgãos ambientais, melhor dizendo, todos os entes federados, eles podem agir, eles podem atuar, tá? Competências comuns, que são as competências que são exemplos de competências administrativas ou materiais. E o que é que o artigo 23 fala? É a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, pegou todo mundo. E nesse caso, pessoal, não é mais legislar, já é agora aí atuar, agir, tá? E aí você tem competência comum, proteger os documentos, as obras, os outros bens de valor histórico, artístico, cultural, no caso do inciso 3. No inciso 4 fala impedir a evasão, a destruição de obras de arte e outros bens de valor histórico, né? Tem o meio ambiente cultural. No inciso 6 fala proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. No 7 fala preservar as florestas, a fauna e a flora. No 9 fala registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos, pesquisa e exploração de recursos hídricos. Percebam, pessoal, isso é competência ambiental administrativa, competência material para agir, para proteger, para combater. Não estou falando de legislar, ok? E no parágrafo único do artigo 23, é preciso que vocês prestem muita atenção. Ele fala o seguinte: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os estados, o DF e os municípios, tá? Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre os entes federados. Vou colocar para vocês aqui, para vocês gravarem. Percebam o seguinte: o que é que ele quis dizer com isso? Ele quis falar o seguinte: está dizendo no artigo 23 que é competência comum, ou seja, todo mundo, todos os entes podem fazer. Por exemplo, o combate à poluição. E você combate a poluição de várias maneiras. Você combate fiscalizando, você combate fazendo licenciamento prévio, tudo bem. Só que eu estou dizendo na Constituição que é competência comum da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios fazerem a mesma coisa. Isso não vai dar problema? Se todo mundo fizer ao mesmo tempo, vai dar problema, tá? Exatamente, Almiro, exatamente. A competência comum tem a ver com questões materiais e administrativas, ou seja, de fazer, executar as ações.
e a competência concorrente tem a ver com a questão legislativa, tá? Seguindo aqui, o artigo 23 fala que todos os entes podem e devem, né, têm competência para combater a poluição. Se todos decidem fazer ao mesmo tempo, naquele mesmo caso, vai ter problema, vai ter conflito. O que é que a Constituição fala, então? Leis complementares virão, né, para fixar normas que auxiliem nessa cooperação. Ah, professor, existe norma complementar ambiental que veio nesse sentido? Existe, vocês devem saber já, né, vocês fizeram pesquisa, que é a Lei Complementar 140 de 2011. Demorou, né, a Constituição é de 88, né, e a lei é só de 2011. É muito tempo depois, né? Observem quanto tempo demorou para essa lei complementar vir e trazer uma tentativa de solução desses conflitos. Um exemplo clássico era o seguinte, percebam, vamos dizer que, demais, Sandro, demais, vamos dizer, Sandro, que você tivesse fazendo uma atividade que causasse um dano ambiental. Você tivesse, por exemplo, desmatando aí 500 hectares de floresta nativa, tá? Isso é claramente um dano ambiental. Você está causando um dano ambiental, né? Você está violando as florestas, violando a vegetação. Segundo a Constituição, todos os entes federados têm a obrigação, né, a competência de combater a poluição, de fazer a proteção do meio ambiente. Se todos eles têm essa competência, todos podem fazer. Ok. Então, o Sandro está lá desmatando, né, suprimindo 500 hectares de vegetação. Quando chega lá, e isso é feito, sabe onde? Isso é feito, vamos dizer que isso esteja sendo feito no município de Camaçari. Chega o município de Camaçari e fica sabendo disso. A União também fica sabendo e o Estado da Bahia também. A União chega lá através do seu órgão ambiental, que é o IBAMA, e multa Sandro em R$ 500 mil. Tá? O Estado da Bahia também ficou sabendo e também tem a competência para combater a poluição, preservar o meio ambiente e também multa Sandro em R$ 300 mil. O município de Camaçari, que era o local lá onde ele estava fazendo esse corte irregular, esse desmatamento aí, também ficou sabendo, também tem competência e multou o Sandro em R$ 400 mil. Observe que a gente está tendo aí um regular exercício da competência comum de proteger o meio ambiente, seja pela União, seja pelo Estado, seja pelo município. Só que a Constituição falou o seguinte, vai vir uma lei complementar aí, qualquer dia desse, né? Demorou anos e anos, e veio a Lei 140, de 2011. E ela trouxe a regulação dessa cooperação entre esses entes. E ela falou o seguinte, olha, nos casos em que houver conflito na atuação desses entes federados e uma mesma multa for aplicada para um mesmo caso por vários entes, vai prevalecer a multa daquele ente que tinha a competência para o licenciamento da atividade. Aí você fica falando, pô, professor, quem é então o ente que tinha a competência para o licenciamento? Onde é que eu acho isso? Eu acho na própria Lei 140. A Lei 140, nos seus artigos 7, 8 e 9, ela prevê as competências da União, as competências dos estados e as competências administrativas dos municípios, né? Então, percebam, ela trouxe o que cada ente federado vai fazer e qual é a competência de cada ente em relação ao licenciamento ambiental. E ela falou o seguinte, bem, como eu já defini o que cada ente vai licenciar,
quando tiver um conflito de multas, por exemplo, igual o nosso exemplo aqui, basta eu saber quem é que deveria estar licenciando, que vai prevalecer a multa desse ente aqui. Ok? Então, perceba, no caso de Sandro, vamos dizer que o órgão que deveria licenciar a atividade de Sandro fosse o Estado da Bahia. Qual é a multa que ia prevalecer? A multa do Estado da Bahia. Por quê, professor? Porque, segundo a lei, se houver um conflito dessas autuações aí, no caso desse exemplo da gente, de multas aplicadas pelo mesmo caso, né, no exercício dessa competência comum, a multa que prevalece, a autuação que prevalece, é daquele ente que teria competência para licenciar. Ô, professor, e onde é que eu acho essas competências para licenciar? Na Lei 140, no artigo 7º, no caso da União, no artigo 8º nos estados e no artigo 9º dos municípios. Ok? Exato, Sandro. No exemplo fictício da gente, seria o Estado através do seu órgão ambiental, que nesse caso do Estado da Bahia, seu órgão ambiental é o INEMA. Ok? Então é bom que vocês saibam o seguinte, só para deixar registrado. A União, as competências da União, as administrativas, principalmente o licenciamento da União, está previsto expressamente no artigo 7º, de maneira taxativa. Tá? Como assim, professor? Todas as atividades que a União, que é competência da União, fazer o licenciamento ambiental, estão previstas no artigo 7º. Ah, e se não tiver previsto, ela pode licenciar? Não, tá? Tem que haver a previsão. Ah, professor, mas então vamos assim, tem um caso aqui que sempre acontece, professor, que é o seguinte: o Estado é muito pequeno e o Estado não tem condições estruturais de licenciar. Faz o quê? Se o Estado tem. Observe, professor, o senhor me disse que no artigo 7º a competência de licenciamento da União é taxativa. Ela vai licenciar atividades e empreendimentos na fronteira, né? Entre o Brasil e outro país, né, atividades e empreendimentos que sejam desenvolvidos conjuntamente ou localizados no Brasil e em um país limítrofe. Ela vai licenciar também atividades desenvolvidas no territorial, na plataforma continental, em terras indígenas, atividades de caráter militar. Perceba que são atividades previstas no artigo 7º da Constituição, no inciso 14, de maneira taxativa. Aí a pergunta que já me fizeram alguma vez foi o seguinte: vamos dizer que o Estado é muito pequeno, ele não tem estrutura para fazer licenciamento, não tem equipe, não tem indígena, não está falando de militar, a gente não está falando de nenhuma das previsões ali daquele artigo que eu falei para vocês. Se o Estado não pode licenciar porque não tem estrutura e não tem e a atividade que eu vou desenvolver não é nem indígena, em terra indígena, nem nenhuma previsão lá, o que acontece? Fica sem licenciamento? Não. Nesse caso, a lei autoriza que, como o Estado, né, o ente federado, não tem condições de fazer, a União pode suprir essa deficiência e fazer o licenciamento, tá? Mas isso é uma exceção. A regra é: a União só tem competência administrativa para licenciar quando tiverem as atividades previstas no inciso 14 do artigo 7º, tá? A competência para licenciamento dos estados, ela é o que não for da União e o que não for dos municípios. Estado é o que não for da União e o que não for dos municípios, tá? Então, União, atividades
do artigo 7º, inciso 14, Lei Complementar 140, de 2011. Tá? Estados, o que não for... Isso é licenciamento, tá? Competência para licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental. Nos estados, o que não for da competência da União e o que não for da competência dos municípios. Ou seja, o que sobrar. O estado é o que sobrar. E sobra muito. Sobra quase tudo. E os municípios é o que for considerado como atividades de interesse local. Atividades definidas como de interesse local. De impacto, melhor falando. De interesse não, de impacto. Confundi com aquele artigo 30. De impacto local. Tá? Professor, mas como é que eu vou saber o que é impacto local? Como é que eu vou saber o que é que o município vai licenciar e o que não vai? Onde é que isso está previsto? Isso vai ser previsto pelos conselhos estaduais de meio ambiente. Cada estado tem um conselho de meio ambiente. Cada estado tem um conselho de meio ambiente. Cada conselho de meio ambiente vai analisar, no âmbito do seu estado, o que é que os municípios podem licenciar e vai fazer uma lista dessas atividades. O que não tiver nessa lista dessas atividades não vai ser de competência dos municípios fazer o licenciamento. E vai ser competência de quem? Aí você vai para outra lista lá do artigo 7º da União. Se não tiver nem na lista dos municípios, nem na lista feita pelos conselhos estaduais, que fala sobre o que os municípios vão licenciar, e nem na lista da lei sobre o que a União vai licenciar, o que sobrar é de quem? Dos estados. Ok? Isso é competência administrativa ambiental. Alguma dúvida para a gente finalizar aqui? Preciso que vocês me falem para a gente finalizar. Pessoal, eu preciso só que vocês me deem mais um feedback aí, se vocês têm alguma dúvida. Pronto, maravilha. Sandro falou aí. Preciso que vocês me deem esse feedback para a gente poder se despedir aqui dessa aula. A aula tem aí 1h16, 1h16, tá? O tempo passa aqui, mas o tempo demora para passar aqui quando é aula virtual, né? Pessoal, é o seguinte, agradeço muitíssimo a vocês mais esse encontro. Eu estou aqui tentando o máximo possível fazer com que a gente supra essa ausência de aulas presenciais. Estou tentando pensar em atividades que a gente possa, que vocês tenham acesso ao conteúdo, né? Conteúdo que não pode ficar sem, tá? Eu posso passar coisas extras, mas se eu passo coisas extras mais tranquilas, mais didáticas, termina que vocês se sobrecarregam, né? Posso tentar passar uns filmes para vocês darem uma relaxada, mas o conteúdo não posso deixar de passar. É muito bom, eu queria estar ouvindo vocês aí, não dá para a gente fazer nesse canal de YouTube, não dá para ouvir vocês, só para ler, mas eu espero que vocês estejam bem, contem comigo, né?
Que você... Sandro, não vou nem comentar isso que você falou aí, viu? Contem comigo, né? E que vocês possam ter acesso a esses conteúdos, se esforcem, façam essas questões sobre licenciamento ambiental, que eu tentei abordar todos os temas de licenciamento ambiental, né, cobrados e tudo mais. Ok? Um abração, se cuidem, boa noite, viu? Tudo de bom para vocês. A gente fica, tamo junto aí.